Nós te louvamos, Senhor. Sim. E te agradecemos. Mais uma oportunidade de estarmos, Senhor, na tua presença. Para, Senhor, trazer bênção, graça, realidade para o irmão Jasson. Senhor, nessa noite você possa estar ungindo ele, dando, Senhor, sabedoria na palavra, abrindo o seu entendimento, para que ele possa transmitir à tua igreja aquilo que realmente vem do coração de Deus. Senhor, reina, Senhor, nessa leitura, reina, Senhor, sobre a vida dele, Senhor, sobre a tua igreja, sobre cada um de nós, e que o nosso coração, Senhor, possa estar aberto para que a tua palavra, como uma semente santa, possa entrar em cada coração, e possa estar germinando a 100 e a 60 e a 30 por 1, para a glória do teu nome. Senhor, muito obrigado. Abençoa o teu filho, nessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, o Senhor ele me deu esse tema aqui. Amém. Eu pedi para os irmãos Amém. me ajudar Amém. a nós proclamar, né? Sim. 1, 2, 3. Amém. Persistência da fé no vale da angústia. A persistência da fé Sim, no vale da angústia. Senhor Jesus. Eu vou pedir aos queridos amados irmãos para nós efetuar a leitura aqui, para nós não perder tempo. Sim. Eu vou pedir para cada irmão aí ler 5 versículos, do 1 ao 25. Um irmão lê 5, outro irmão lê 5, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 30, o versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Sim. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Alimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuavam a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeceu há 3 dias. Nós temos com ímpeto contra
o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e puseram fogo em Siclac. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guia-me a esse bando. Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. 16. Versículo 16, Pai. E desce. 16. E descendo o guiou, eis que estava espalhado sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. 19. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequenas, nem grandes, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e os levaram diante de Davi. E diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. É até o 25? Mas Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. 23. Porém Davi disse: não fareis isso, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Senhor Jesus. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. Senhor Jesus. até o dia de hoje. Em dias de guerra, não mostre ao inimigo a sua fraqueza. Mostre a ele quem está contigo na peleja. Insista, se acalmar. Aleluia! Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Se acalma. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Jesus, ele está voltando. Amém. Graças a Deus. Né? E Deus, ele conta com o povo comprometido com ele. Nós somos o exército de Deus, Amém. já prontos para batalhar, para expulsar a Satanás dos seus e do lado do Senhor lutar. Amém. Você faz parte desse exército. Amém! Você se alistou no exército de Deus. A partir do momento que você desceu as águas do batismo, você começou agora a entrar numa peleja. Nessa peleja não tereis que pelejar. Precisamos olhar para o Senhor, consultar Ele e pedir a direção do Senhor. Sim. Senhor Jesus. Amém. Essa passagem aqui de 1 Samuel, seu capítulo 30, é uma passagem que fala a respeito de Davi. Uma passagem que ela dá semelhança também ao desfrute que aconteceu aqui ontem à noite com a vida das irmãs. Amém. Eu pude sair daqui, né, contemplado com os testemunhos e com as lutas e com as pelejas que elas têm contado. E eu percebi que sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Não. Nós vamos
depois entrar no decorrer desta palavra, e nós vamos ver que Davi, ele é um exemplo para que nós venhamos se espelhar nessa trajetória e nas atitudes que Davi tomou a respeito de todo esse acontecimento aqui no capítulo 30. Nós vimos aqui que, no desfrute de ontem, irmãos, nós vimos que a Zimara estava lendo um livro que ela estava passando por uma batalha, uma luta travada. E essa luta é uma luta espiritual. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra as irmãs, e muito menos contra os irmãos. A nossa luta é contra os principados e potestades e contra as hostes espirituais da maldade que andam em derredor, buscando, procurando a quem devorar. Mas para isso nós precisamos entender e compreender que a palavra de Deus, ela nos dá o norte, uma direção para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa vida. E ali a irmã Ivone, ela falou que juntos nós somos mais fortes. Amém. E nós vimos que ela contou também na trajetória que chegou um momento que ela precisa de ajuda. Ela confessou. E eu vi algo muito interessante na vida dela. Sim. Que ali ela chegou e pediu perdão. Se ela entristeceu, se ela fez algo de algo para algum jovem, para algum irmão. Sim. Nós estamos no momento de viver em harmonia, de viver em arrependimento, para que essa guerra ela seja dissipada e o exército de Deus ele atravesse o mar vermelho. Sim, amém. E cante o hino da vitória. Eu também me arrependo, eu peço perdão se eu entristeci algum irmão, alguma irmã, com palavras, com gestos, para que nós possamos nos achegar juntos no Santo dos Santos, Sim, em nome de Jesus. como pessoas e obreiros aprovados diante de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração e os nossos pensamentos. Então, foi contando, a irmã Cristina, também ela contou, ali que ela se encontrava muito fraca. E ela, na trajetória ali daqueles livros, ela pediu também ajuda. E ela também começou a agradecer algumas soldadas que ali encorajaram ela. E na trajetória dessa palavra também você vai ver a história, o encorajamento, quando você passa pelo vale da angústia e não tem uma saída. Você se sente só você e Deus. E às vezes você precisa de um ombro amigo. E às vezes você não sabe o que fazer. E ela até chorou ali, né, a irmã? Senhor Jesus. A nossa irmã Fernanda, ela falou também que ela precisava de ajuda. Ela confessou. Nós precisamos confessar, irmãos. Se unir uns aos outros e saber aonde é que nós estamos precisando, né, mudar e crescer na vida espiritual. Sim. E ela ali também contou um testemunho, né, que dentro da casa dela estava uma guerra travada. Quando ela começava a pegar a Bíblia, quando ela queria fazer ali algo para Deus, o inimigo ele começou a rodear, sondar, ali tentar colocar coisas na mente e no coração da tua filha. E ela falou que ela começou com a autoridade dos altos céus repreender ali toda a força maligna que estava rondando a casa dela. E ela contou também a respeito, semelhante àquele filme, Quarto de Guerra, né? Então, essa guerra, irmão, o Senhor, ele está conosco. Amém. Jesus, ele está na frente. Senhor Jesus. Amém. E a irmã Josi, ela também falou de uma peleja que ela passou na rua, ali, com um parente, falando algo e ela silenciou. Ela usou a sabedoria. Senhor Jesus. Amém. A irmã Jace falou ali, tem na casa dela também. Ela ligava a TV, começava a lavar louça, conversar com Deus, ouvir louvores, né? E várias experiências que as irmãs têm falado. A nossa irmã Amanda, ela vem falando a respeito, né, das dores de partos. A mulher, a mãe que sabe aqui, que já passou por esse processo, ela sabe que não é fácil.
É uma luta, né? Até a gestação, 9 meses ali com o bebê na barriga. É uma luta, né? É muitos processos, muita dor. Ali passa a sua mente, passa um filme, né? E ali é muita situação. Senhor Jesus. Amém. E ela também falou de um sonho que ela teve, uma visão, né, aqui dentro da igreja, né, que um vento tempestuoso, né, começou a arrancar o telhado da igreja. Então, o inimigo ele está furioso, irmão, com a igreja, com a vida dos irmãos. A igreja é os irmãos. Amém. Então, como o Senhor falou para Pedro, Ele está falando para nós: Tu és Pedro, e sobre esta rocha, esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja edificada. E isso, no decorrer do dia, o pastor Givaldo, ele convida a sua igreja, o nosso líder, para entrar numa batalha espiritual. Amém. Para começar agora a entrar num momento de oração, consagração, para que essa guerra ela seja vencida pelos filhos de Deus. Amém. E ele falou ali para o mês de agosto para setembro, né? Mas nós começamos hoje. Amém. Hoje eu estava aqui para a honra e glória do Senhor, juntamente com algumas irmãs e alguns irmãos. E é isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Amém. E você está vendo o que aconteceu. A resposta veio aí na frente. Senhor Jesus. Nós não sabemos o que vem pela frente. Não. Jesus, ele sempre estava em constante oração, preparado para a guerra. E essa guerra é espiritual. É contra os demônios, contra a maldade. E ali, se você não estiver revestido, se você não estiver com a sua vida em consagração, num quarto de guerra, em oração, em jejum, você vai ser envergonhado. Você vai ser envergonhado. Vale a pena você participar junto conosco desse exército. Aqui vai falar que era 600 homens. Aqui nós não estamos em 600. Mas esses que estão aqui é o que o Senhor ele quer contar nessa noite. Então, a batalha, a luta, ela pode ser grande, mas nós temos um Deus que ele é bem maior. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas com impeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag. E tinha ferido a Ziclag, e a tinha posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Também, Senhor Jesus, o sei. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós vimos aqui uma palavra direcionada ao homem que se dedicava a sua vida
a buscar o Senhor. Senhor Jesus. Passou por muitas lutas, muitas pelejas travadas. E aqui, essa passagem do capítulo 30 de 1 Samuel, fala que Davi ainda, ele não era rei. Ele ainda não reinava. Senhor Jesus. E Davi, ele fugia de Saul. Foi quando o rei Aquis, o rei filisteu, Senhor Jesus de Gade, deu a cidade de Ziclag a Davi, Senhor Jesus. E essa cidade, ela serviu de refúgio e também de residência morada para Davi. Mas eu imagino, Davi, a Bíblia vai dizer que ele saiu com os seus 600 homens em direção a outro campo. E agora, alguns homens chegou para Davi e pediu para Davi retornar para a cidade de Ziclag. E ali, Davi, ele não imaginava o que ele ia olhar e enxergar com seus próprios olhos. Davi, ele já estava fugindo do seu sogro, Saul. Porque Saul, ele criou dentro do coração dele um sentimento de revolta, um sentimento de ciúmes contra Davi. Porque Davi, ele não era rei, mas Davi carregava algo dentro dele. Sim. Davi carregava a unção de Deus na vida dele. Amém. E ali, Davi retorna para Ziclag. Você imagina, irmãos? A Bíblia fala que Davi, quando chega na cidade de Ziclag, ele olha para aquela situação. Aquele exército procura seus filhos, suas filhas, suas esposas, e não encontra. E olha para aquele cenário, um cenário devastador. A cidade totalmente destruída e incendiada pelos amalequitas. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 5 ao 6, que Davi e aquele exército, eles começaram a se angustiar. Imagine, irmão, imagine você passar por uma situação dessa. Eles começaram a chorar, eles começaram, irmão, a se enfraquecer assim, de uma tal forma, que os semblantes deles caíram, eles perderam a força, eles não tinham força mais para nada. Eles olhavam um para o outro e não estavam acreditando o que estava acontecendo naquela cena. Senhor Jesus. E nos dias de hoje não é diferente na minha e na sua vida. Às vezes eu e você também passamos por algumas lutas, por algumas pelejas. Às vezes você tem uma notícia, como Davi também teve. Quando ele recebeu essa notícia, irmão, é uma notícia muito triste que corta o coração. Você está ali vendo uma situação que você não sabe o que aconteceu. Você vai colocar um monte de coisa na sua mente. Vai passar um filme na sua mente. Onde que está o meu filho? Aonde que está minha filha? Aonde que está minha esposa? Imagina o desespero. Nós também passamos por esses desesperos às vezes. Às vezes, né, nós recebemos uma notícia, um diagnóstico do médico, pastor Givaldo, de uma enfermidade, e o médico às vezes fala que não tem cura. Você imagine como vai ficar o seu semblante. Você imagina como vai ficar as suas forças. Às vezes nós também recebemos algumas notícias, né?
e passamos por algumas lutas, algumas provas, até no nosso casamento, né? Até também na nossa vida financeira. E ali nós ficamos ansiosos, né? Sem rumo e sem direção. E essa palavra é para aumentar a minha e a sua fé. Mais adiante nós vamos ver um exemplo de um homem que carregava dentro do coração dele o sentimento do próprio Deus. Um homem que ele fez algo aqui extraordinário. Mesmo, imagine agora, Iago, Davi passando por todo aquele processo, ainda os amigos dele, as amigas dele, ali querendo apedrejar Davi. Eles quiseram apedrejar Davi, aqui no versículo 6. E Davi muito angustiado, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Você imagina, mas só que Davi se esforçou no seu Deus. Imagina, Davi ele poderia ali desistir de tudo, falar não tem mais saída. Mas quando você começa a servir o Deus e você passa agora a confiar no poder que Ele tem, você não vai recuar. Você vai avançar. Você vai persistir. Por quê? A persistência da fé, irmão, no vale da angústia, ela vai nos levar a lugares altos. Por quê? Porque Deus ele está vendo que dentro de você tem um instinto de guerreiro, tem um instinto de guerreira. E Deus ele conta com pessoas dessa forma, que batalham para o bem daqueles que amam Ele. A obra de Deus, ela precisa avançar. Sim, amém. Então, nós vimos aqui que Davi se esforçou no seu Deus. E o versículo 7 é um versículo para nós apreciar de perto, que diz assim: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui um éfode. E Abiatar trouxe o éfode até Davi. Esse éfode representa ali, né, um colete, né, um colete sacerdotal. É algo ali que eles usavam para consultar a Deus, para ter intimidade com o Senhor, um algo espiritual ali, para que eles venham consultar a Deus e falar com o Senhor. E agora Davi, Abiatar traz esse Senhor Jesus, éfode. No 8 é um versículo para nós pegar para a nossa vida. Sabe por quê? Porque diz assim: então, leia para mim, Jeff, por favor. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Sim. Alcançá-la-ei? Sim. E lhes disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Então consultou Davi a Deus. Consultou. Ele foi até Deus, conversar com Deus, para Deus dar uma direção para Davi. Ele fez duas perguntas. A primeira pergunta foi essa: perseguirei essa tropa? Mas não ficou só aí. Ele queria saber algo a mais. Perseguirei essa tropa? Alcançarei, Deus, essa tropa? E a resposta foi essa: Senhor Jesus, persegue, porque de certo alcançará e tudo
libertarás. Senhor Jesus. Esse versículo aqui, irmãos, é um versículo para nós pegar e aplicar na minha e na sua vida. Tudo que eu e você vier fazer, na hora que você estiver passando por um momento de angústia, por um momento de peleja, por um momento de dor, por um momento de aflição, por um momento de revolta, não tome uma decisão precipitada. Não se precipite. Sim. Vai até o seu Deus. Esteja pronto para ouvir e tardio para se irar. Davi, ele consultou a Deus e Deus deu a direção. Amém. Deus encorajou ele. Imagine agora, se Davi, quando ele chegou passando por esse vale da angústia, de choro, de tristeza, ele transmitisse também essa mensagem de fraqueza, de soldado fraco, de soldado derrotado, para aqueles ali que estavam com ele no exército. Mesmo alguns querendo apedrejar ele. Imagine, ele se alegrou no Senhor. Ele consultou a Deus. E através da vida de Davi, aqueles ali que estavam desencorajados, triste, foi encorajado pelo Senhor, pelo próprio profeta. E agora o profeta é encorajado pelo próprio Deus. Deus, ele quer te encorajar nessa noite. Por mais que você esteja fraco, mas o Senhor é a sua força. Amém. O Senhor, ele é a sua alegria. As suas guerras não é você que vai lutar. Basta você consultar a Deus, que Ele vai te levar e atravessar você e te dar tudo aquilo que você necessita. Senhor Jesus. Depois que ele pede orientação a Deus, ele partiu. Pois Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Vamos fala aqui comigo assim, ribeiro de Besor. Ribeiro de Besor. Fala, ribeiro de Besor. Ribeiro de Besor. Senhor Jesus. O 10. E seguiu os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. Ali foi o limite para aqueles 200. Mas 400 avançavam. Fala assim, 400 avançavam. 400 corriam. Sim, amém. Fala mais alto, 400 avançavam. 400 avançavam. 400 corriam. 400 corria. Senhor Jesus, fala 200 ficavam para trás. Ficavam para trás. Mas não desistiram. Mas não desistiram. Não fugiram. Não fugiram. Não retrocederam. Não retrocederam. Eles permaneceram no ribeiro de Besor. Os 200, eles pararam. Mas você vai entender mais para frente por que eles pararam. Eles pararam no ribeiro de Besor. E agora 400 seguiu Davi. Senhor Jesus. Amém. Então,
Depois que Davi recebe essa notícia, ele saiu para a peleja. Saiu com 600, mas 200 ficaram fragilizados, sem forças, para prosseguir até aonde eles encontrarem com os inimigos, com os saqueadores da família deles, aonde se encontravam. Senhor Jesus, eles levaram e sequestraram todos eles. E Davi está indo com seus 600, só que 200 ficaram para trás. 200 ficaram fragilizados, sem força para prosseguir. Senhor Jesus, Amém. nem sempre, escute aí, nem sempre eu e você vamos vencer todas as guerras. Se fosse assim, era bom. Às vezes, nós vamos se entristecer com coisas, com situações, para que nós venha a ser aprovado, para saber até onde vai o nosso limite. Aqueles 200, eles pararam ali, mas não desistiram. Eles pararam e permaneceram no ribeiro de Besor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmão, ele estava em 600. 600 homens acreditaram na palavra de Deus. Todos eles estavam no mesmo propósito. Você acha que aqueles 200 eles não queriam ir até onde Davi foi, os 400? Eles queriam, mas não tiveram força. Às vezes, nós se encontramos assim. Sim. Se nós estamos aqui em 40, se 10 ficar para trás, nós vamos ver qual que é a direção que um verdadeiro servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai ter que reagir, da qual forma que ela vai ter que pedir a direção de seguir essa guerra. Senhor Jesus. É como eu falei, Senhor Jesus. Vamos ler aqui. E a Bíblia vai falar que Davi encontrou com um homem no caminho quando ele estava indo. E esse homem era um que estava na cena com os amalequitas. Só que ele adoeceu. Ele ficou doente e eles deixaram ele para trás. E nessa trajetória que Davi está indo para resgatar, eles se depararam com esse rapaz. E ali, eles viram o semblante dele. Mesmo que ele confessou. Ele falou, não conte para o meu Senhor. Eu vou falar para vocês aonde ele está. Mas não conte para o meu Senhor. Depois que Davi deu água, deu pão, alimentou ali aquela pessoa que ajudou a carregar os filhos e as filhas. E ali ele levou Davi até a cena. E ali agora, a Bíblia vai dizer que Davi começou a peleja, começou a lutar, começou a guerrear. E essa guerra, pela honra e glória de Deus, a Bíblia vai dizer que Davi conseguiu ferir todos os guerreiros até a tarde do dia seguinte. Amém. E nenhum deles escapou. Senão, só 400 jovens montados sobre camelos fugiram. Assim, livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres. Livrou Davi. E ninguém lhes falou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas também, desde o despojo até tudo quanto lhe tinha tomado. Senhor Jesus, também tomou Davi todas as ovelhas, até as ovelhas, irmão, e as vacas, que eles levaram diante o outro e o gado, e dizia, este
é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200, olha, Davi já está retornando. Chegando Davi aos 200 que ficou para trás, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi, e o povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou. A paz seja com vocês, com os que ficaram para trás. Senhor Jesus. Mas, uma coisa que eu aprendi muito aqui, com esse grande líder, né, Davi, um exemplo, né, de atitude, de misericórdia e também de compaixão pelos que ficaram para trás. Senhor Jesus. O 22 vai dizer assim: então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto Davi que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, para que leve cada um somente sua mulher e seus filhos, e se vai embora. Ó Senhor Jesus, olha o coração. O 23, porém, Davi disse: não farás assim, irmãos. Não farás assim, meus irmãos. Que coração é esse? Senhor Jesus, meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos, meus irmãos. E quem é tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que, presta atenção, desceram a peleja? Senhor Jesus, amém. Também será a parte dos que ficaram com... Não, eu quero ver bem alto. Tanto vai ser a parte porque os 400 que foram na peleja, quanto com os 200 que ficaram com a bagagem. Bagagem é o quê? Carrega uma bagagem pesada que depois você vai ver. Irmãos, por isso que eu vi aqui que Davi ele fez um papel de um homem de Deus. Ele baixou um decreto de igual para igual, ele repartiu, irmão. Tudo. E tinha pessoas, queridas, naquele meio ali, que foram na guerra, mas eles não queriam, irmãos, dividir algo. E Davi, ele transmitiu o mistério para aqueles que não estavam entendendo, que não estavam agindo de misericórdia e muito menos de compaixão. Davi, ele falou muito claro: Senhor Jesus. Então, a bagagem é como eu tinha ministrado. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Uma coisa, irmãos, é não querer ir, outra coisa é querer ir e não ter força para ir. Irmãos, uma coisa é ficar para trás porque é negligente, omisso e preguiçoso. Outra coisa é ficar para trás porque está fragilizado. Eles não estavam omitindo, eles não estavam negligenciando. Eles pararam, irmão. Davi revelou que eles pararam por causa da bagagem que eles carregavam. Os que avançaram, eles estavam com menos peso, irmãos. Por isso que eles conseguiram ir. E tinha algo ali que ele estava dividindo. Senhor Jesus, uma coisa é não ir porque não quer ir, outra coisa é não ir porque não tem
conseguido ir. Eles não conseguiram ir. Ou seja, eles queriam ir, mas não conseguiram. Senhor Jesus. Eles queriam ir, irmãos, mas não conseguiram. É essa mensagem que Davi estava transmitindo para aqueles que não queriam dividir com os 200. Eles ficam fragilizados porque sua cruz é mais pesada. Eles estavam carregando algo mais pesado, eles não conseguiram. O ribeiro de Besor foi o limite para eles. Eles não conseguiam. Eles não tinham mais força. Às vezes nós estamos assim. Às vezes nós passamos por situações que nós não temos mais força. Falou, Senhor, eu vou parar, eu vou desistir, me ajuda. E é isso que Deus ele conta com o exército, com pessoas para encorajar os outros. Amém. Senhor Jesus. Oh, Jesus. Irmãos, você está na frente porque sua cruz, seu peso é mais leve do que o peso do seu irmão. Eles, os 200, pararam no ribeiro de Besor, porque seus fardos, suas cargas eram mais pesadas. Senhor Jesus, Deus conhece o peso da sua bagagem. Não olhe para o que os outros estão falando de você, porque o Senhor conhece o seu sofrimento, a sua angústia, e Ele está contigo nessa noite. Você é vencedor, porque o Deus que eu estou pregando aqui nessa noite é o Deus de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus de Jefferson, de Tiago, de Isa, é o Deus de Yarle, é o Deus de Amanda, é o Deus de Jamile, é o Deus de Evilásio, de Selma, de Givaldo, de Fagner, é o Deus de nós todos. Amém. Então não desista dos seus objetivos. A obra que Deus começou na sua vida, irmão, Ele vai terminar. Amém. Queira você ou não. Talvez alguém possa falar que você não vai conseguir. E você possa se sentir um pouco fragilizado. Mas nessa noite, Jesus ele está colocando dentro de você essa chama. Amém. Para que você venha reacender. Amém. E começar a olhar para o céu. Amém. Porque é de lá que vem a recompensa. Não ajuntei tesouros na terra, mas ajuntais no céu. Amém. Senhor Jesus. Amém. Tem pessoas que dizem, eu não aguento mais. Esse é o meu limite. Não é assim que às vezes acontece com nós? A nossa oração é essa. Senhor, cheguei no meu limite. Eu não aguento mais, Senhor. Me ajuda, Pai. É dessa forma que aconteceu com aqueles 200, irmão. Eles estavam carregando a bagagem e eles não conseguiram ir mais adiante. Mas só que uma coisa eu percebi, que eles permaneceram ali até a volta dos 400. E foi na hora que Davi, ele voltou ali para encontrar com os seus 200. Senhor Jesus. A bagagem dos 200, irmão, era bem maior que a bagagem dos 400. Uma coisa é certa. Jesus tomou sua cruz. Nós sabemos a trajetória também do sofrimento, das provações, pastor Givaldo. Sim. A persistência da fé no vale da angústia que o nosso Senhor Jesus Cristo ele passou. Jesus, Wagner, ele carregava aquela cruz. Jesus caía, levantava, caía, levantava, porque ele sabia de onde veio e para onde ele ia. Mas nós vimos algo, irmãos, que a palavra de Deus ela vai dizer, Senhor Jesus, que Jesus, ele estava com Deus e também tinha pessoas ao lado dele. Senhor Jesus. Amém. E de repente, que Jesus ele caía, levantava, chegou um homem que viu a situação, que
você está passando, ou que Jesus estava passando, estendeu a mão, o seu ombro amigo, Simão Cirineu. Simão Cirineu chegou ali, Senhor Jesus, e ajudou o nosso Senhor a levar a cruz até aquele destino do lugar chamado Gólgota. Senhor Jesus, o Monte Calvário. Nós vimos quando fala de passar por vale, por prova e por lutas. É para nós persistirmos. É para nós olhar para o Senhor e para as adversidades com os olhos da fé. Sim. Porque maior é o que está conosco, Amém, do que o que está com Ele. Sim. O que está com a minha e com a sua vida é o braço do Senhor, Amém. é a mão de Jesus. Amém. Não desista, irmãos. Não desista. Peça orientação e consulte a Deus quando você for passar por situações difíceis. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Irmão, se a cruz do seu irmão está mais pesada que a sua, empresta seu ombro amigo, irmão, para ajudar ele. Sabe por quê, irmão? Você lembra de Elias? Elias dizia: caia fogo do céu. Caía. Para de chover. Parava. Dizia: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E acontecia o quê? Descia, né? O fogo descia. Tudo o que falava acontecia. Elias era homem, sujeito, igual nós, as mesmas paixões. Mas ele tinha uma intimidade. Ele consultava o Deus o Todo-Poderoso na hora das necessidades que ele necessitava. E acontecia. Ele era um homem respeitado. Ele era um homem forte. Até que um dia, Elias ficou fragilizado como esses 200. Elias ficou fragilizado, irmão. E a oração de Elias era essa: Senhor, estou fraco. Senhor, chegou no meu limite. Ele não era forte? Aquele que está de pé, ore muito para que não caia. Elias era forte, mas ele ficou fraco. Deus agora envia um anjo para ajudar Elias. E esse anjo agora encontra com Elias e diz: levanta, come e bebe, porque longa é a caminhada. Isso aí. Levanta, come e bebe. Amém. Porque longa é a nossa jornada, a nossa trajetória. Então, os nossos caminhos, ele pertence ao Senhor. A nossa vida, ela pertence a Deus. Aleluia. Por isso que eu fiquei muito alegre e peguei como exemplo, irmão, essa atitude que Davi, ele teve. Senhor Jesus. Um homem que mesmo angustiado, mesmo sendo caluniado, ele ali suportou todas as coisas. Será que nós também temos suportado as adversidades? Nós precisamos persistir, irmão, nessa fé. Essa fé que tem dentro de você,
é algo que vai fazer você chegar até o topo. Amém. Ninguém vai te parar. Só depende de mim e de você. Mesmo que você chegue ao limite, Deus ele está falando que você vai conseguir chegar. Então, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus, ele coloque dentro do meu e do seu coração esse desejo, esse sentimento de um verdadeiro soldado de Cristo. Como é que está a sua força? Como é que está o seu desejo, o seu anseio para levar o seu irmão até a linha final? Os que perseveram até o fim, este será salvo. Amém. Mas sabe de uma coisa? Vai vir dias que muitos vão querer ouvir essa palavra aqui, que Davi transmitiu aqui por intermédio, de 1 Samuel 30, e não vão ter mais. Vai chegar um grande dia que Deus ele conta com este povo, com este exército que está aqui. Você se alistou e um soldado ele precisa estar pronto e preparado. Se você ficar servindo a Deus e não se revestir, irmãos, com as armaduras do céu, você vai ser atingido. E você vai ficar fragilizado. Então, nessa noite, entregue os teus pensamentos, o teu coração, o teu caminho ao Senhor. Faça um propósito com Ele, para que você possa, dia após dia, a partir desse dia, hoje é quanto do mês? Dia 7 de junho, você comece a tomar uma nova decisão. Se você não conseguiu até aqui colocar pedrinhas na sua coroa, hoje é o momento. É hoje o momento de você começar a dar um passo à frente e aprender. Depois você medite nessa passagem. Amém. O que é o dever de uma pessoa que serve na igreja, que tem compromisso na igreja? Qual que é o papel, do líder, de uma pessoa, que tem um encargo como Davi ele tinha? Verdade. E graças a Deus que Davi venceu. Amém. E trouxe seus filhos, suas filhas, sua esposa e até as ovelhas, o gado, e restituiu tudo que ele tinha perdido. Aleluia. Glória a Deus. Tudo aquilo que era teu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da... Irmão, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. E o convite é esse, vamos todos juntos com esse exército, fazer a diferença, dar testemunho. Amém. Para que nossa vida ela possa avançar. E Jesus é o Senhor, Deus abençoe a vida de Aleluia. Deus. Amém. 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 Amém.